Êxodo capítulo 17. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu santo e meu espírito. A água boa que jorra da rocha. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés e exigiu: dar-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo judeu foi cativo no Egito, irmãos, e chegou um momento de Deus livrar o povo daquela escravidão, Então Deus levanta Moisés, e lá no Egito, irmãos, Deus opera sinais grandiosos. Deus manda pragas, para que o imperador viesse a libertar o seu povo, Deus manda a praga do piolho, Deus manda a praga das rãs, Deus manda, irmãos, Deus transforma o rio em sangue, Deus mata até os primogênitos de todos aqueles do palácio e poupa todos os primogênitos do povo judeu, irmãos? De maneira sobrenatural, Deus age ali, Deus arranca aquele povo do Egito e começa então a peregrinação pelo deserto, até que chega ao ponto deles encontrarem o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre, eles passam em seco pelo meio do mar, o mar se fecha, matando todos os inimigos. E agora, nesse momento aqui, depois de ter visto tudo isso, ter presenciado todos esses sinais, todas essas maravilhas, nós encontramos o povo nessa incredulidade, nessa condição terrível, colocando Deus à prova, exigindo as coisas de Deus. E muitas vezes nós podemos olhar para esse tipo de coisa e podemos pensar: puxa vida, mas como é que pode? Depois de tantos sinais, tanta coisa que Deus fez, como é que pode o povo estar desse jeito, nessa condição aqui? Mas que povo incrédulo, Como que é possível? Isso é possível, irmãos, porque sinais não fazem o verdadeiro servo de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sinais, irmãos, você pode ver milagres, você pode presenciar milagres, mas isso não vai te fazer um servo de Deus verdadeiro. Os crentes muitas vezes estão pedindo muito sinal, estão querendo ver muito sinal. Não, Deus, se tu está na minha vida, Deus, manda um sinal, porque senão eu vou parar. Com sinal ou sem sinal, ele vai parar, se tiver que parar.
Né, irmãos? Porque a nossa fé não é fundamentada em sinais. Glória a Deus. O alicerce da nossa fé não é sinais, não é milagres, porque sinais e milagres acontecem em todas as religiões. Né, irmãos? Há sinais lá no Espiritismo, há sinais lá no Budismo, há sinais lá no Islamismo. E se sinais são aquilo, se sinais é aquilo que autentifica a nossa fé, então os sinais autentificam as outras religiões também. Né? Então sinais não é aquilo, irmãos, que fortifica a nossa fé. Os crentes, irmão, quando você vai conversar com um crente, ele gosta muitas vezes de ficar falando das suas experiências, daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou, de sobrenatural, e ele começa a falar das suas experiências, né? Porque ele acha que aquilo faz dele um servo de Deus. Ele acha que aquilo autentifica a vida dele. Então ele pode ficar 5 horas falando para o outro dos milagres, do sinal, do anjo que ele viu, de um monte de coisa, mas você não vai ouvir ele falando um versículo bíblico sequer. Aquilo que autentifica a nossa fé, irmãos, é a convicção, na verdade, da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós devemos falar sobre a palavra de Deus. Não são as nossas experiências, não são sinais que vão nos fazer um servo de Deus. E é o que nós estamos vendo aqui. Se sinais pudessem converter alguém, esse povo todo aqui estava convertido. Esse povo aqui não estava nessa condição aqui não. Santo Senhor. Né? E hoje as pessoas acham que precisam de sinais. Não, a gente precisa de sinais. A gente precisa de experiências. Não, irmãos, o que a gente precisa é da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Você não precisa de um milagre, né? Você não precisa de uma experiência, você não precisa de coisas sobrenaturais na sua vida, não. Você precisa crer na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. A verdade da palavra de Deus é aquilo que deve estar sendo proclamado pela nossa boca. Santo Senhor. E é por isso que esse povo aqui está na condição que está. E é por isso que muitos crentes estão hoje na condição que estão. Porque não buscam a palavra de Deus, buscam apenas sinais, buscam apenas experiências. E pode passar 20, 30, 50, 60 anos, eles sempre estão do mesmo jeito. Sempre na mesma coisa. Então, eles estão sempre pedindo um sinal, estão sempre querendo saber se Deus está com eles ou não. Não basta apenas crer na palavra de Deus, eles querem mais. A palavra de Deus não é suficiente. Né? E essa era a condição do povo de Israel. Né? E o povo nessa incredulidade, o povo nessa condição, mas eles ainda estavam numa condição melhor do que a maior parte dos crentes hoje que congregam dentro das igrejas. Santo Senhor. Irmãos, eles nessa condição terrível aqui, eles estavam melhores do que a maior parte dos crentes hoje. Porque eles estavam todos revoltados, exigindo as coisas de Deus, colocando Deus na parede, porque eles queriam água para beber. Eles queriam água para beber. Os crentes hoje estão colocando Deus na parede, estão exigindo as coisas de Deus, né? Estão insatisfeitos, estão murmurando porque eles querem conforto. Não é porque está faltando água para beber, está faltando comida para comer, não. Eles querem um carro 0 km, eles querem uma casa própria, eles querem, né, um salário melhor, eles querem concretizar os seus sonhos, os seus projetos, né? Eles querem futilidades. Eles estão revoltados porque eles querem água. Não, quero água para beber, mas eu estou morrendo de sede. Não é, não. Grande dos partes dos crentes estão nessa condição aqui, numa condição pior, porque por causa de futilidades. Futilidades dessa vida. Futilidades, irmãos, das coisas dessa terra. Santo Senhor. E essa é a condição, irmãos, essa é a condição de um perdido. Essa é a condição daquele que nunca se converteu. Essa é a condição, irmãos, daquele que nunca conheceu a Deus. E a gente vê que a condição ficou tão séria, que eles estavam a ponto de apedrejar Moisés, né? Vai dizer aqui no versículo 4, ó, pouco falta para que me apedreje. Santo Senhor. Né? A coisa ficou difícil, a coisa ficou ruim, e eles foram tirar satisfação com Moisés. Eles foram lá brigar com Moisés. Muitas vezes, irmãos, ao invés dos crentes reconhecerem a sua condição miserável, ao invés de eles reconhecerem a sua condição caída, Santo Senhor. não, eles vão procurar os Moisés da vida para botar culpa. Não, a culpa não é deles, a culpa é do outro.
Né? Quantas vezes as pessoas estão botando a culpa no outro? Eles nunca são culpados de nada. Eles não estão fazendo tudo certo, né? Mas eles não reconhecem a sua condição miserável. Eles estão sempre botando a culpa no outro, estão sempre botando a culpa na circunstância. Né? Quantas vezes, muitas vezes a gente vê, o hospital lá matou fulano, matou. O hospital lá ruim, matou a mamãe, matou o papai, o hospital lá matou. Né? Não que os hospitais hoje não sejam bons, mas quantas vezes, muitas vezes, aquela pessoa foi na consulta e o médico falou, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Você tem diabetes, você não pode ficar comendo doce. Você tem que fazer exercício físico. A pessoa não ouviu. Foi lá umas 50 vezes, a pessoa nunca ouviu. Aí de repente a pessoa tem um treco lá, leva correndo pro hospital. O hospital matou. O hospital matou a mamãe. O hospital matou o papai. O hospital matou a situação. Sabe, mano, essa é a condição espiritual, né, das pessoas caídas. Elas não reconhecem a sua condição miserável. Santo Senhor. Sabe, irmãos, elas não reconhecem a sua culpa. Elas não reconhecem que estão agindo da maneira errada. Elas estão sempre procurando os Moisés da vida para botar culpa, né? Para dizer que o que aconteceu não por culpa dela, mas por culpa do outro, né? E o que nós aprendemos, irmãos, nesse texto bíblico aqui é que no deserto, irmãos, nós mostramos aquilo que nós realmente somos. Santo Senhor, aleluia. Né, irmãos? Não é que a gente desonra a Deus porque a gente está no deserto. Não, eu desonrei a Deus, sabe? Eu fiz aquilo que não devia. É porque eu estava no deserto. O deserto, sabe como é que é, né? O deserto é dificuldade, né? Então eu tive aquelas atitudes. Não, irmãos, é no deserto que nós mostramos aquilo que realmente somos. Senhor, aleluia. Né? Porque é muito fácil no deserto, sabe? No deserto você não tem recursos. Santo Senhor. No deserto você não tem para onde olhar, e quem confia no deserto é dificuldade. É na dificuldade que nós mostramos aquilo que realmente somos. Santo Senhor. Porque é muito fácil caminhar com Deus quando tudo está indo bem. Glória a Deus. Quando a gente acha que está no controle da situação. Quando a gente acha que tem os recursos necessários para lidar com as adversidades. É muito fácil caminhar com Deus assim. E os crentes estão dizendo, não, agora eu estou bem, agora eu estou firme, está dando tudo certo na minha vida, agora está entrando dinheiro, agora eu estou curado, agora eu sou crente de verdade. Aí de repente ele passa por um problema, está ele lá desonrando Deus. Por que você está desonrando Deus, irmão? Não, você tem que entender que eu estou desonrando Deus, que a situação está muito difícil. Sabe, o problema está muito sério. Glória a Deus. Sabe, muita luta, por isso que eu estou... E você acha que o diabo vai te atacar quando? Santo. Sabe, quando você estiver forte, Não, o diabo vai te atacar justamente quando você estiver fraco. Glória a Deus, Senhor. É quando você estiver fraco que o diabo vai te atacar. É quando você estiver vulnerável que o diabo vai te atacar. O diabo não vai te atacar quando você estiver forte. Santo Senhor. Né? Então é nos momentos de dificuldades que a gente vê lá os crentes, né, entrando em depressão porque se apegaram às coisas do mundo, entrando em depressão, entrando em angústia lá, que não conseguem sair daquela condição, sabe, porque eles perderam o controle da situação. Irmãos, é no momento da dificuldade, é no deserto que nós mostramos aquilo que realmente somos, porque no deserto não há recursos. Glória a Deus, Senhor. Né? E os crentes justamente estão dizendo que estão pecando porque estão no deserto. Santo Senhor. Não, mas é a situação, sabe? O que eu precisava era de alguém que resolvesse os meus problemas, né? Se tivesse alguém para resolver os meus problemas no deserto, eu não tinha pecado. Santo Senhor. Não, irmãos, é no deserto que você tinha que ter ficado firme. Glória a Porque é Deus. justamente nessa hora que você tem que botar em prática, sabe, a palavra de Deus. Glória a Deus. É nessa hora que a gente tem que lembrar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. É nessa hora. Mas os crentes hoje eles usam um raciocínio ao contrário. O raciocínio deles é diferente. Não, eu pequei porque a situação estava muito difícil. Santo Senhor. Né, irmãos? É como se um cristão tivesse pronto a ser degolado lá,
porque caminha com Jesus Cristo, aí falam para ele, sabe, ó, você nega Jesus Cristo, a gente vai cortar o teu pescoço aqui agora. Aí ele fala, não, eu nego na hora. Aí ele fala, não, eu neguei, porque iam cortar meu pescoço. Mas agora que eu estou bem em casa, agora eu sou um crente de verdade, agora eu estou firme aqui em casa aqui, agora eu estou aqui em casa aqui, ninguém mais está com a faca no meu pescoço, agora eu estou firme, agora eu estou fiel, agora eu vou... Sabe? Esses são os crentes hoje. Né, irmãos? Quando está na dificuldade, está lá, negando a Deus, está entrando em depressão, está lá, falando palavrão, porque não tem, está fazendo um monte de coisa, né? Mas eles acham que quando isso passa, aí eles viraram crentes de verdade. Não, irmãos, é justamente no deserto, irmãos, que nós mostramos aquilo que realmente somos. É no momento da luta, é no momento da prova, é no momento da dificuldade que nós precisamos ser crentes verdadeiros. Porque é nesses momentos que o diabo vai se investir contra nós. É nesse momento, irmãos, que a gente se encontra numa condição mais vulnerável. E se a nossa fé não for uma fé verdadeira, é nesse momento que a gente vai cair. É nesse momento que a gente cai. E a pergunta é, irmãos, será que se eles tivessem esperado em Deus, será que eles iriam morrer de sede? Irmãos, será que Deus ia deixar eles morrer de sede? Né? Será que era esse o plano de Deus? Né? Mostrar o seu poder lá no Egito, tirar o povo da escravidão, para agora deixar o povo morrer de sede? Irmãos, é óbvio que não. Lógico que esse não era o plano de Deus. Mas eles estavam ali exigindo de Deus ali o milagre na hora. Porque eles não sabiam esperar o tempo de Deus. Eles queriam saber quando as coisas realmente iriam acontecer. Santo Senhor. Né, irmãos, muitos crentes, sabe, irmãos, eles acham que se confiarem em Deus, simplesmente eles vão perecer. Sabe, irmãos, eles acham que se eles não souberem o que Deus vai fazer, se eles não tiverem no controle da situação, meu Deus do céu, eles simplesmente vão definhar no meio do caminho. Santo Senhor. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos nossos problemas nas mãos de Deus, nos desertos da nossa vida, nas nossas provas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, irmãos, quando nós esperamos em Deus, nós não estamos desamparados. Santo Senhor. Irmãos, nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. Deus é aquele, irmãos, que vem ao nosso encontro e vem com providência, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Santo Senhor. Mas o que acontece, irmãos? O que acontece é o que eles estão fazendo aqui. Eles estão exigindo de Moisés. Estão exigindo de Moisés a solução do problema. Né, irmãos? Ele vai dizer, Moisés vai dizer assim, por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Aqui no versículo 2, né? O fato deles estarem discutindo com Moisés, o fato deles estarem exigindo de Moisés, né, a solução do problema, sabe, irmãos, é a mesma coisa de eles estarem discutindo com Deus, exigindo de Deus. Porque no fundo, irmãos, as nossas insatisfações são uma insatisfação para com Deus. No fundo, as nossas insatisfações, irmãos, são sempre nós falando, sabe, mas por que Deus está permitindo que essa adversidade está acontecendo na minha vida? Né? Por que Deus está permitindo que essa luta aconteça na minha vida? Né, irmãos, no fundo, sabe, a nossa depressão, a nossa ansiedade, a nossa angústia, sabe, irmãos, quando a gente começa a entrar num estado de tristeza profunda, que no fundo é a gente dizendo para Deus, sabe, como é que Deus deixa essas coisas acontecer? Santo Senhor. Né? Como é que Deus deixa essas coisas acontecer? Como é que isso pode acontecer na minha vida? Né? Ainda mais hoje em dia que os crentes acham que tem crédito com Deus.
Né? Muitos pregadores estão ensinando as pessoas a terem crédito com Deus. Ó, você caminha com Deus, você faz as coisas de Deus, você congrega, você vai juntando crédito com Deus. Aí quando você precisa, você chama por Deus, você tem lá crédito com Deus. Senhor, aleluia. Né, irmãos? Nós não temos crédito com Deus, irmãos. Glória a Deus. Tudo aquilo que nós recebemos, nós simplesmente recebemos por graça, favor imerecido. Se congregamos simplesmente, né, irmãos, porque é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Então, nas nossas angústias, irmãos, nós não usamos os nossos créditos com Deus. Nas nossas angústias, nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E confiando em Deus, irmãos, pode ter certeza que a gente não vai estar desamparado. Glória a Deus. A gente não vai perecer no meio do caminho. Né? E o povo de Israel se encontrava nessa condição miserável. Né? E Moisés, irmãos, Moisés era aquele que intercedia pelo povo a Deus. Né? Moisés era o intercessor, né? Ele fazia ligação do povo com Deus. Moisés, irmãos, ele não sabia muito bem como lidar com essa situação. Ele não sabia o que fazer. Moisés olhava para esse povo perdido aqui, meu Deus do céu, que esse povo perdido, meu Deus do céu. Como é que eu vou lidar com esse tipo de situação? Olha só como é que está esse povo. Tanto, ó, Deus faz pão cair do céu e o povo está nessa condição. Santo Senhor. Meu Deus do céu, Moisés não sabia muito bem o que fazer. Né, irmãos, mas Moisés, como intercessor do povo a Deus, Moisés representa Jesus. Santo Senhor. Né, irmão, Jesus é o nosso intercessor a Deus hoje. E Jesus sabia exatamente o que fazer. Glória a Deus. Né, o povo estava perdido. O povo estava caído. Glória a O Deus. povo estava em uma condição miserável. E Jesus sabia exatamente o que precisava ser feito. Sabe, não faltava instrução para o povo. O povo não precisava de instrução. O povo precisava de um Salvador. Santo Senhor. Né? Jesus Cristo sabia, várias passagens bíblicas, Jesus Cristo vai dizer, sabe, ainda não é chegada a minha hora. Glória. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo sabia que o único jeito de salvar aquele povo, interceder a Deus por meio daquele povo, era através dele pagando o preço naquela cruz, Santo morrendo por eles naquela cruz. Né, irmãos? Não havia outro jeito. Não havia outra maneira. Qual que é o único jeito, irmãos, de nós nos ligarmos a Deus? Glória a Qual que é o único jeito de nós sermos salvos? Né? Nós nos olhando, irmãos, nessa condição aqui. Porque o nosso coração está sempre querendo buscar segurança nos nossos recursos. Santo Senhor. O nosso coração, irmãos, está sempre querendo estar no controle da situação. Santo O nosso coração, irmãos, quer sempre agir dessa maneira aqui que o povo está agindo. Né? E se não é a graça de Deus nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, movendo o nosso coração, sabe, irmãos, a gente simplesmente perece, morre, fracassa, desespera, entra em depressão, se enforca. Né? Por que tem tantas pessoas aí se matando? Irmãos, porque elas estão nesse estado terrível. Santo Senhor. E é nessa condição, irmãos, que Deus nos salva. Deus não salvou ninguém numa condição diferente dessa daqui. Ninguém está numa condição melhor do que o povo de Israel. Sabe, e há um problema muito grande com os crentes hoje, porque eles não conseguem enxergar a dimensão daquilo que é o pecado no ser humano. É isso daqui que é o ser humano, sabe, é ingrato, é corrupto, é malvado. Né? As pessoas veem um outro fazendo alguma coisa errada e falam, não, sabe, aquele lá é um monstro. Aquele lá é um monstro, olha o que ele fez. Ele é um monstro. Sabe, mas monstros não existem, irmãos. Monstros não existem. Quando a gente vê uma monstruosidade acontecendo, sabe, é um ser humano cometendo um ato malvado. Aquilo lá é a natureza humana, como ela é. Santo Senhor. Né, irmãos? E a semente do pecado está na vida de todos nós. Se nós não estamos cometendo aquilo, é simplesmente porque a graça de Deus opera em nós e não nos deixa cometer. Porque a semente do pecado está na vida de todo mundo. Então há a graça comum despejada na sociedade, impedindo
que a maldade, né, assuma limites inaceitáveis. Santo Senhor. Né? Mas quando a gente vê uma monstruosidade, quando a gente vê algo muito terrível, sabe, irmãos, aquilo é o que você seria se a graça de Deus não tivesse te alcançado. Santo Senhor. Não é porque você está numa condição melhor do que a dele, não. Né, irmãos? Então, quando a gente vê, sabe, alguém cometendo um assassinato, né, alguém indo lá no corredor da morte, lá porque matou não sei quantas pessoas. Ah, se não fosse a graça de Deus na minha vida, era eu lá morrendo. Sabe, irmãos, esse é o ser humano caído, pecaminoso. E é nessa condição, irmãos, que Deus nos tirou. Sabe, irmãos, Deus nos guarda, sabe, Deus restringe a maldade humana, sabe, mas Deus age de maneira especial na vida daqueles a quem Deus quer salvar. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender a dimensão e a profundidade do pecado, para que nós venhamos a enxergar quão grande foi o nosso Salvador. Santo Senhor. Né? A gente vê que Deus deu uma ordem para Moisés, né, para que ele batesse naquela pedra. Deus fala para Moisés: Moisés, pega o seu cajado, aquele que você feriu o rio Nilo. O cajado de Moisés, irmãos, não era uma bengala. Moisés não tinha dificuldade para andar e precisava de um cajado. Sabe, o cajado de Moisés representava um juízo. Né, irmãos? Era como um rei segurando um cetro, a qual ele estendia o seu cetro, e aquilo era uma sentença, ou era vida ou era morte, era juízo. Sabe, aquilo representava o juízo, e naquele momento aquilo representava o juízo de Deus para salvar aquele povo. Né? Quando Moisés feriu aquela rocha, representou o juízo de Deus sendo despejado naquela rocha, que é Jesus Cristo. E daquela rocha então saiu água, e eles puderam beber daquela água e puderam viver. Né, irmãos? Deus despejou o seu juízo sobre Jesus Cristo. E agora, se nós podemos beber da água da vida, nós simplesmente podemos beber e podemos estar salvos, completos, realizados, saciados, né? Não simplesmente porque Jesus Cristo pagou o preço. E agora nós podemos sim beber dessa água. Então isso era o que representava, né? A gente vê que no último versículo aqui vai dizer: o Senhor está mesmo entre nós ou não? O povo judeu naquele lugar perguntou: o Senhor está entre nós ou não? Né? Esse é o dilema de muitos e muitos crentes hoje. Será que Deus está na minha vida ou não? Né? E a resposta só é satisfatória, irmãos, se no deserto a gente olhar para Jesus Cristo e nos sentir saciado. Glória a Deus. Se a gente olhar para Jesus Cristo no deserto e sentir saciado, sabe? Ele está entre nós. Glória a Deus. Mas se você no deserto olha para Jesus Cristo, sabe? E você não se sente saciado, precisa de outras coisas, né? Precisa de recursos, precisa de provisão, sabe? Não, meu Deus, no deserto só Jesus não sustenta. Aí Jesus não está com você. Santo Senhor. Né, irmãos? A resposta satisfatória é o quanto Jesus Cristo é suficiente para nós. Glória a Deus, Senhor. Né, o quanto Jesus Cristo é suficiente para nós, o quanto dele, irmãos, nós podemos ter mediante as dificuldades. Né? Quantos crentes, irmãos, se virem na igreja em um momento de dificuldade e ouvirem uma pregação só sobre Jesus Cristo, vão dizer: puxa vida, mas eu precisava tanto de uma palavra, Deus não falou comigo. Você vê, no deserto ele olha para Jesus Cristo e não é suficiente. Não, eu precisava de outras coisas, eu preciso de Jesus Cristo, é maravilhoso, mas eu precisava saber se Deus vai resolver o problema ou não. Você vê, ele não se sente saciado quando olha para Jesus Cristo. No deserto ele olha para Jesus e ele fala: meu Deus, não é que a gente está desprezando Jesus Cristo, a gente não gosta de Jesus Cristo, mas não é assim, não é assim. Não é assim sim, irmãos. Ou ele é a água da vida que nos sacia, ou a gente não tem o Jesus Cristo real. Porque o Jesus Cristo real, irmãos, ele nos resgata, ele nos sacia, e mesmo em meio aos piores desertos,
Mesmo em meio às piores dificuldades, às piores lutas, às piores tribulações, nós podemos olhar para Ele e nós nos sentimos plenos, completos e realizados. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.